Nessa noite, além das palestras com os profissionais convidados, vamos prestigiar as apresentações dos trabalhos de iniciação científica realizados pelos nossos alunos. A 6ª Semana Acadêmica Unificada FAGOC conta com a realização da Faculdade Governador Zanon Coelho e o apoio do Instituto FAGOC de Educação e Cultura, patrocínio Unier Imóveis, e o evento é realizado através da Lei de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Gostaríamos também de registrar o agradecimento ao Conselho Regional de Administração do Estado do Rio de Janeiro, que nos brinda com a sua presença, com a sua web TV e com as pastas que são presenteadas aos nossos alunos, lembrando que o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro entregou a todos os presentes uma ficha de inscrição para a palestra que será proferida pelo administrador Wagner Siqueira. Ao final do evento, pedimos que todos entreguem na mesa onde receberam a pasta, para que depois, via e-mail, recebam o certificado deste momento. Para iniciarmos as atividades dessa noite, convido o presidente da Comissão Própria de Avaliação da FAGOC, CPA, o professor João Paulo Ciribelli, que irá apresentar o projeto de iniciação científica da FAGOC, e também convido os alunos que estiveram envolvidos em projetos de pesquisa no ano de 2013 e 2014. Convido, então, o professor João Paulo a estar aqui no nosso palco. Também convido o aluno Rafael Bertolato Vicente e convido o aluno Wesley de Almeida Mendes. Os alunos estão muito calmos, podemos perceber, estão tranquilos. Ótimo. Com a palavra, então, o professor João Paulo Ciribelli. Professor Léo, obrigado. Alunos de Administração, Ciências Contábeis, boa noite. A gente vai fazer uma breve apresentação sobre o Programa de Iniciação Científica e alguns trabalhos realizados nos últimos anos. Isso é uma formalidade da faculdade, então o objetivo nosso é só mostrar que realmente existe a iniciação científica dentro da faculdade. Em termos acadêmicos, eu entendo que é uma das maiores expressões que um aluno pode ter em sua vida egrégio, né, em termos de quem quer seguir uma vida acadêmica, tentar um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, qualquer tipo de bolsa na área acadêmica, a iniciação científica é fundamental. Eu vou falar um pouco sobre o programa, então, de iniciação científica, que atualmente fica a cargo, está sobre a responsabilidade dos professores Sérgio Stempliuk, que é de Ciência da Computação, e da professora Vanessa. O objetivo dos programas de iniciação científica é fazer com que o aluno possa ter maiores conhecimentos, maior profundidade de conhecimento sobre uma determinada área. Fazer com que esse aluno passe a ter uma escrita mais acadêmica, fazer com que esse aluno possa ler sobre determinados assuntos, sobre a orientação de um determinado professor. E como eu falei, é de extrema importância
para quem quer seguir a área acadêmica, afinal de contas, todos nós aqui somos acadêmicos, né, o programa de iniciação científica. Ele facilita a vida do aluno em termos de escrita. O que eu percebo nos alunos que fazem iniciação científica, como a escrita deles melhora. E fica uma escrita diferenciada. Quando eu digo melhora, não é só em termos de português, até porque não é a minha especialidade, mas em termos de tipo de linguagem que a pessoa utiliza. Ontem estava sendo falado aqui sobre a questão da impessoalidade, da parcialidade. Então, os programas de iniciação científica ensinam como o aluno consegue ter maior imparcialidade, impessoalidade e objetividade no seu discurso escrito. A duração do programa de iniciação científica é de 1 ano. Geralmente ele começa em julho e termina geralmente ele começa em agosto e termina em julho do próximo ano. Este ano nós tivemos no curso de administração 4 alunos que começaram a fazer a iniciação científica, ou seja, começaram agora em agosto e terminarão em julho do ano que vem. Me parece que no curso de Ciências Contábeis também tem um aluno que também está realizando iniciação científica, ao que me parece. Procede, Vanessa? Também temos. Existe até a possibilidade de prorrogação por mais 6 meses. Geralmente, é aberto um edital no mês de maio, mês de junho, ou seja, precisa ter alguns critérios para que o aluno possa participar do programa de iniciação científica. O aluno tem que estar regularmente matriculado no curso de administração ou de ciências contábeis, ter cursado os 2 primeiros períodos e não estar cursando os 2 últimos períodos do curso. Ter média de notas igual ou superior a 70. Então, são um dos requisitos básicos para que o aluno possa se candidatar ao programa de iniciação científica. Iniciação científica, no meu caso, quando eu faço orientação, prefiro dar preferência a alunos do 5º período, que já passaram por alguma experiência em termos acadêmicos, estão mais maduros, costuma dar mais certo com esses alunos. A carga horária mínima semanal é de 20 horas. Precisa entregar relatórios mensais e um relatório anual, ou seja, tem que ter um acompanhamento mensal de tudo aquilo que o aluno está fazendo, e é obrigatória a submissão dos trabalhos que estão sendo feitos, ou seja, submissão de artigos, e é obrigatória a realização de pelo menos um artigo. Geralmente os meus alunos conseguem fazer 2 artigos, pelo menos. A assinatura de um termo de compromisso, e existe todo um regulamento da iniciação científica que vocês conseguem ter acesso pelo site. A própria faculdade, ela dá desconto para os alunos, ela tenta incentivar esses alunos a realizarem a iniciação científica, e ela costuma dar bolsas de desconto na mensalidade, que varia de 10% ou 50%, dependendo da modalidade que o aluno vai optar por realizar. Me dei um minutinho só para passar agora para uma outra apresentação. A gente começa então com o trabalho do Wesley. Depois eu passo para o trabalho do Felipe Miquelito e terminamos com o trabalho do Rafael Bertolato. Serão apresentações muito rápidas, a gente não tem o objetivo de pormenorizar o trabalho, é apenas para mostrar qual foi o tema e a proposta de cada um desses trabalhos. Tá, ok? Boa noite, gente. Vou começar a falar sobre a proposta da iniciação, que foi para mim. Foi principais abordagens teórico-metodológicas sobre a teoria do comportamento, do positivismo ao pós-modernismo. Na verdade, a gente queria estudar sobre o comportamento do consumidor, não como é estudado atualmente. A gente queria ver onde que iniciou essa história, onde que começou esses estudos. Então, o objetivo seria analisar os contributos dessas teorias que fundamentavam o estudo do comportamento na parte mercadológica e verificar sobre as correntes positivistas, estruturalistas
e as pós-modernistas, as três principais, onde que elas encaixariam no comportamento do consumidor. A justificativa seria porque essas três estruturas, esses três pensamentos, eles não se juntavam para poder explicar o comportamento do consumidor. Daí a tal necessidade desse estudo. E como metodologia, a gente preferiu usar a referência bibliográfica com base no ensaio teórico, onde que buscava explicar de forma didática, da melhor forma possível, o que essas teorias representariam. Enfim, nessa busca que a gente fez, encontrou esse organograma, onde o modernismo, também conhecido como como positivismo e outras teorias, outros nomes, conforme o autor, ele se subdividiu em várias outras, e ela tinha o objetivo de falar da maneira quantitativa do estudo. Ele queria explicar, era uma teoria que envolvia diversas áreas do conhecimento, da engenharia, da parte da estatística, da antropologia, psicologia, envolvia diversas áreas. E nisso ela queria estudar a forma quantitativa. A forma quantitativa tinha um problema nisso. Ela via o global, ela via a amplitude, mas ela não via o indivíduo. Ou seja, ela conhecia como o todo, como esse grupo inteiro ela se comporta na forma de consumir, mas não entendia o que o indivíduo queria consumir. Ela entendia o grupo. Essa foi uma das críticas do comportamento, da teoria. Também surgiu o estruturalismo. O estruturalismo, ele já buscava também utilizar a forma quantitativa, mas ele queria estudar a forma, a base do comportamento, estudar a essência do comportamento, estudar as estruturas, mas ela não foi muito bem empregada pelos seus autores, ou não foi muito bem compreendida pelos demais autores, e ficou perdida. E, por fim, surgiu o pós-modernismo, que, de forma diferente das outras, ele surgiu com a forma qualitativa. Ele queria pesquisar o que o indivíduo fazia, o que o indivíduo queria consumir em si. Mas também teve a parte crítica dele, que ele olhava o indivíduo, mas não conseguia globalizar isso, não conseguia tornar o que ele fez na forma geral, generalizar o assunto. Tendo em vista todos os pontos positivos e negativos, surgiu também a forma híbrida desse método, o método quantitativo e qualitativo, que buscava não misturar essas duas, porque misturar os métodos do modernismo e do estruturalismo com o método do pós-modernismo, porque seria como se misturasse água e óleo. São métodos distintos, mas queria aproveitar o melhor de cada um deles para poder mostrar resultados mais precisos. Utilizava métodos, pesquisas mais estruturadas, melhor elaboradas, para que mostrasse métodos quantitativos e depois fazer uma análise subjetiva dele, parte da qualitativa. Então, por fim, esse artigo que foi feito, ele foi submetido na Revista Brasileira de Administração Científica e ele foi aprovado para publicação, e sai a publicação dele em dezembro. É uma revista em língua portuguesa, inglesa e espanhola, com qualificação Qualis B3. E só. E obrigado, gente. Passar agora para o para o João Paulo. Obrigado, Wesley, pela apresentação. Passamos agora à apresentação do trabalho do aluno Felipe Michelito, que será feito pelo professor João Paulo Ciribelli.
Bom, talvez muita gente não tenha entendido a questão do modernismo, pós-modernismo, estruturalismo. Realmente não é tão simples, porque trabalha desde Jean-Paul Sartre a Levi Strauss, são trabalhos pouco teóricos, mas também tem muita iniciação científica com trabalhos mais práticos. Felipe Michelito pede as desculpas, mas ele não pôde estar presente por questão de saúde, eu vou fazer a vez dele. Ele é um aluno que formou no final do ano passado, na realidade ele ingressou na iniciação científica de 2012 a 2013, só que ele pegou e complementou mais 6 meses. É um aluno que em 1 ano e meio conseguiu fazer 3 artigos com relevante importância. O objetivo, considerando o tema do trabalho dele, né, que é a análise exploratória sobre a formação da atitude do consumidor e seus componentes. Esse trabalho teve como objetivo explorar os principais conceitos da atitude, com ênfase na atitude do consumidor, analisando sua formação, possibilidades de mudança e os principais componentes que integram a atitude. Com metodologia, utilizou-se da revisão de literatura, mas mais do que simplesmente replicar, a gente tentou fazer um trabalho que trouxesse todas as teorias, que discutisse essas teorias e estruturasse elas, tornando, então, uma matéria um pouco mais fácil, porque, assim como o estruturalismo, o modernismo, o positivismo e a atitude são teorias muito vistas na sociologia, na antropologia, na psicologia, na psicossociologia, mas pouco discutidas no que se refere à questão mercadológica. E hoje a questão mercadológica, a questão do marketing, é de extrema relevância e importância, porque entender a pessoa, entender o consumidor não é tão simples. Precisa entender um pouco da sua psicologia. A gente acabou descobrindo que a atitude do consumidor, ela tem basicamente 3 componentes. Um desses componentes é o componente afetivo, passando pelo cognitivo, e o outro comportamental. O componente afetivo nada mais é do que a relação que o consumidor tem com um objeto, com uma ideia, com um produto, com um serviço, com uma organização. Quando eu digo sentimento, eu estou querendo dizer literalmente o sentimento que ele tem, de afeto, de rejeição, de repulsa, né? Enquanto que o cognitivo se refere ao conhecimento que alguém tem sobre algo, sobre alguma coisa. O comportamental quer dizer, não comportamento em si. Atitude, gente, não é ter comportamento. Atitude é uma predisposição a realizar um comportamento. A terceira vertente, que é a comportamental, na realidade, ele refere exatamente isso. A predisposição que alguém tem de realizar alguma coisa, e não a realização em si. Então, para você saber se uma pessoa tem atitude, essa pessoa precisa ter afeto sobre algo, sentimento, essa pessoa precisa ter conhecimento sobre algo, ela precisa ter uma predisposição à realização de algo. E foi feita toda uma abordagem teórica em cima desses 3 conceitos, os principais autores que os abordam. E identificamos também alguns fatores que interferem na atitude das pessoas, em específico na atitude do consumidor. A primeira delas seria a reciprocidade. Pessoas ficam mais propensas a dar quando recebem. Quando uma empresa dá desconto, ela tende a receber mais compra. Quando uma empresa faz um cartão fidelidade, ela tende a receber maior fidelidade dos seus consumidores. Escassez. Produtos chamam mais atenção quando estão menos disponíveis. Eu não sei porque a gente tem uma mania de querer comprar aquilo que está acabando, aquilo que o povo fala que está terminando, né? Estão se esgotando os ingressos, né? Jegue Elétrico, aí, por exemplo, Biscoito do Rio Branco, Carnaval do ano que vem já começaram a vender, já estão no 3º lote, diz que vai acabar, e o pessoal fica doido para comprar. Autoridade. Se a fonte transmitir autoridade, as pessoas ficam mais predispostas a mudar. Sem querer fazer analogias a questões religiosas, mas hoje as igrejas trabalham muito em cima disso, né, da questão da autoridade, da firmeza, e isso tende a mudar a postura de alguns, né. Igrejas hoje fazem administração mercadológica melhor do que muita empresa. Coerência. Pessoas almejam não se contradizer em termos do que dizem e fazem. Tentam. Apreço. Pessoas que possuem apreço pelas outras tendem a não se contradizer. E, por fim, um outro fator que causa mudança de atitude seria o consenso.
leva-se em conta o que o outro diz antes de começar a fazer. É a questão de levar pelo que os outros dizem. A gente fala que a gente não leva pelo que o outro diz, pelo que fala, mas influenciados nós somos sim, alguns mais, outros menos. Esse artigo dele foi publicado no ENAMPEGS, que é um evento nacional que foi feito no Pará, foi realizado no ano passado. Junto com o artigo dele também teve um TCC, um trabalho de conclusão de curso de uma outra aluna, que também é publicado nesse evento, que é um evento que teve participação de várias universidades, da CAPES, da FAPEMIG, a Universidade Federal de Viçosa, de Mato Grosso, de Tocantins, da Universidade Federal de Brasília, a PUC do Rio, PUC de São Paulo. São todas instituições parceiras desse evento, que acontece de 2 em 2 anos. Além desses 2 resultados, há 2 semanas também eu recebi um comunicado da revista de administração de Viçosa, na realidade a revista chama Administração Pública e Gestão Social, de um trabalho do Samuel Michelito. É um trabalho que também teve coautoria do professor Wellington, e foi um trabalho mais empírico. É um trabalho que falava exatamente do protecionismo que existe entre o governo do PT e o governo do PSDB. Esse trabalho consistiu em verificar todas as prefeituras de Minas Gerais, foi um trabalho um pouco ousado, de quase 300 prefeituras que eram filiadas ao PT ou ao PSDB. E a gente verificou tudo aquilo que era enviado para essas prefeituras. Não surpreendentemente, a gente acabou identificando que as prefeituras que eram petistas recebiam muito recurso do governo federal. E as prefeituras cujo prefeito era filiado ao PSDB recebiam muito recurso do Estado. E a gente conseguiu, com todo o conhecimento da área estatística do professor Wellington, comprovar isso e mostrar que as coisas precisam mudar de certa forma. É uma revista também com qualificação B3 pela CAPES, ou seja, a faculdade está produzindo bons trabalhos de repercussão nacional e até mesmo internacional, como é o caso da revista de administração. Eu agradeço a todos e convido a todos para o edital do ano que vem participarem da iniciação científica. É um pouco desgastante, ficar sob a orientação de alguns professores, mas vale a pena. Obrigado. Passar agora para o Rafael. Enquanto o professor João Paulo ali acha a apresentação, gostaríamos de dizer que esse nosso evento, a 6ª Semana Acadêmica Unificada FAGOC, conta com a realização da Faculdade Governador Zanan Coelho e o apoio do Instituto FAGOC de Educação e Cultura, o patrocínio da UniR Imóveis, e o evento é realizado através da Lei de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Bom, pessoal, boa noite a todos. Em julho deste ano, eu terminei o programa de iniciação científica da FAGOC, em parceria com o professor Léo, a coordenadora Vanessa, o professor Wellington e a aluna Eduardo Oliveira, também do 6º período de ADM. Nós desenvolvemos um trabalho voltado para as empresas familiares. Bom, o objetivo principal do nosso trabalho foi analisar a produção científica, a produção de conhecimentos e informações
acerca das empresas familiares. Para isso, nós abordamos o ENAMPAD, que é o maior evento científico de administração do país, e consideramos a série histórica do evento de 1997 a 2012, e, a partir desses artigos do evento, utilizamos a análise bibliométrica, que é uma ferramenta estatística e matemática que permite quantificar a comunicação escrita, ou seja, traduzir em números informações e conhecimentos presentes em artigos, em monografias e permitindo, então, a gestão do conhecimento. Bom, primeiramente, nós utilizamos uma pesquisa bibliográfica, utilizamos cerca de 40 referências em torno para dissertar sobre conceito empresarial familiar, a importância socioeconômica da empresa familiar no Brasil. Hoje, 90% das empresas brasileiras são familiares. Abordamos também uma visão, às vezes até mesmo preconceituosa, das empresas, que normalmente elas são conhecidas por uma empresa desorganizada, desequilibrada, e não é assim. Existem várias empresas como a Gerdau, como a Magazine Luiza, como o Grupo Votorantim, Pão de Açúcar, que são empresas familiares. E dissertamos também sobre a bibliometria, né? Como eu disse, ela traduz as informações em números para administrar a gestão do conhecimento. E, a partir então, o que nós fizemos? Analisamos a evolução das publicações, de artigos, os temas mais explorados, os autores que mais publicaram, as referências mais utilizadas nesses artigos, as instituições vinculadas, né, a esses trabalhos. E nós percebemos que realmente há uma evolução da produção científica em torno das empresas familiares. A taxa média de crescimento foi de 47%, de 97 a 2012, enquanto que a evolução, a taxa de crescimento dos artigos em geral foram de 9%. Os temas mais explorados foram sucessão familiar, gestão e cultura familiar, que são justamente os fatores críticos de sucesso de uma empresa familiar, porque hoje ela é marcada muito pelos conflitos, porque o lado emocional ainda é muito forte nessas empresas. Bom, a questão da sucessão, apenas 30% das empresas hoje conseguem chegar até a segunda geração e 10% a terceira. Então, são fatores que demandam por pesquisas para o aprimoramento dessa situação, né, para a resolução dessa situação. As metodologias mais utilizadas foram a qualitativa, então foram feitas as abordagens qualitativas, e quanto aos procedimentos técnicos, foram feitos muitos estudos de caso de várias empresas. Eles exploraram muito o estudo da sucessão de várias empresas, foram 75 artigos. Bom, questão dos autores, foram 136 autores e coautores, né, nesses 75 artigos. Nós percebemos que uma pequena parcela produz muito, enquanto que a grande massa dos autores produz de 1 a 2 artigos, né, o que não tira o mérito do trabalho deles. Foram cerca de 36 instituições vinculadas a esses trabalhos, sendo que as instituições de maior destaque foi a UFLA, que é a Federal de Lavras, a UFMG e a Universidade Federal de Passo Fundo. Bom, basicamente, de forma bem breve, essa foi a nossa conclusão. E, com relação à experiência do projeto de iniciação científica, eu recomendo a todos. Eu acredito que melhorei muito a minha escrita, eu passei a ler mais, questão de senso crítico melhorou um pouco, passei a questionar mais coisas. Acho que vai me ajudar também no TCC, que próximo ano a gente faz o trabalho de conclusão de curso. E para uma futura tentativa de mestrado, eu acho que é um facilitador, né? Bom, pessoal, eu agradeço a atenção e basicamente foi isso. Uma Obrigado. salva de palmas. Fã-clube do Bertolato ali. Obrigado, Rafael.
Agradecemos vocês, então, Rafael Bertolato e Wesley. Uma salva de palmas para eles. Aos alunos da iniciação científica. Obrigado aos 2 alunos. Nesse momento, nós convidamos, agora eu quero muitas palmas, preciso de garantir meu emprego. Chamamos a nosso palco a coordenadora do curso de administração, professora Vanessa Pires, e o coordenador do curso de ciências contábeis, Wilderson Cardoso. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, agradecer especialmente a presença do administrador Wagner Siqueira e do administrador e contador Rômulo Filgueiras e de toda a equipe do CRA do Rio que está aqui participando do nosso evento, prestigiando a nossa sexta semana acadêmica da FAGOC. Eu espero que vocês aproveitem bastante esse dia e aproveito para lembrá-los de que amanhã nós teremos os minicursos, todos eles lá na FAGOC. Tudo bem? Espero vocês lá. Boa noite e bom evento para vocês. Boa noite. Em nome da faculdade, eu gostaria de agradecer a presença dos alunos para esse evento e pedir a vocês que levem o máximo que vocês puderem, porque foi feito com bastante sacrifício, com bastante amor, tá? Chegar onde nós chegamos, vocês não sabem quantas reuniões, quantas indas e vindas foram possíveis para chegar até aqui, para trazer os palestrantes aqui, as dificuldades que cada um tem de deslocamento, de agenda. Então são momentos assim difíceis de fazer. Muita gente gostaria de estar aqui hoje assistindo a palestra, mas, né, existem limitações, existem problemas. Então, o que eu quero deixar, o que a Vanessa falou, é o seguinte: aproveitem o máximo que vocês puderem. E plagiando o que o Tico falou ontem aqui, tá certo? Hoje o Teco veio falar, né? O Tico foi ontem, hoje eu sou o Teco. O Tico falou que se você tiver que deixar alguma mensagem, qual mensagem que você deixaria, né? O Tico falou assim: pensem, ok? E eu vou plagiar o Tico. Gente, continue pensando, tá certo? Espero que vocês, ao dormirem ontem, não tenham esquecido da palestra do pessoal ontem, de segunda-feira, e que possam carregar isso para a vida profissional de vocês, tá? Aproveitem, nós temos hoje 2 grandes profissionais aqui com extrema experiência. E o que a gente tem que fazer nesse momento é captar e extrair o máximo que a gente pode da experiência desse pessoal que está aqui, ok? Muitíssimo obrigado. Tchau. Obrigado, Vanessa. Obrigada, professor Wilderson Cardoso.